Olá pessoal, bem-vindos à aula número 23 do nosso curso de Eletrônica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a alimentação do amplificador operacional de potência e a sua característica de saturação. Os amplificadores operacionais, eles precisam de fontes de alimentação para a sua operação. Então, eles não são alimentados simplesmente com os sinais de entrada, né? Eles precisam de fontes externas, que são representadas aqui pelo terminal mais VCC e o terminal menos VCC. Esses valores de mais e menos VCC, eles não precisam obrigatoriamente serem simétricos, apesar de que na maioria dos casos são. Então, graças a essas fontes de alimentação, os amplificadores podem fornecer uma potência à carga maior do que a potência obtida nos sinais de entrada. Ou seja, o dispositivo possui um ganho de potência, né? Então, eu posso entregar aqui na saída uma potência maior do que a que foi recebida na entrada. Por quê? Porque essa potência adicional vai vir justamente dessas fontes de alimentação, né? Então, o amplificador, além de oferecer um ganho de tensão, ele também pode oferecer um ganho de potência, tá? O ganho de potência é dado aqui pela representação, a letra A, P, igual à potência da carga, né? Chamada aqui de PL, sobre a potência de entrada, ok? Potência da carga também pode ser dita como a potência na saída. Então, além de fornecer um ganho de potência, as fontes de alimentação suprem os circuitos internos do amplificador, né? Nas aulas anteriores nós já apresentamos as principais partes do circuito interno do amplificador, né? Então ele tem lá uma série de componentes, principalmente transistores, e esses componentes eles dissipam energia interna, né? Essa dissipação de energia é alimentada também por essas fontes de alimentação. E aí, se a gente for escrever o balanço de potência para o dispositivo, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Que a potência das fontes de alimentação, que eu estou chamando aqui de PCC, mais a potência do sinal de entrada, que está conectado ao amplificador, ou seja, as potências que estão entrando no amplificador, elas serão iguais à potência entregue à carga, que é a potência na saída do amplificador, mais a potência dissipada internamente nos amplificadores, né? Ou seja, a potência que entra igual à potência que sai. A potência que entra é a fonte mais o sinal de entrada e a potência que sai é a carga mais a dissipação interna de energia. Ok? Então, dessa forma é possível a gente falar em eficiência do amplificador, né? A eficiência é definida justamente como a potência entregue à carga sobre a potência consumida das fontes de alimentação, tá? Ou seja, quanto daquela potência que foi consumida das fontes de alimentação está sendo entregue à carga efetivamente, né? Ou seja, quanto maior esse valor, quer dizer que menos energia foi consumida internamente, foi dissipada internamente no componente. E assim mais eficiente será o amplificador operacional, ok? Vamos resolver um pequeno exemplo, né, para ilustrar esse conceito aí. Considere a operação do amplificador abaixo e determine os ganhos de tensão, corrente e potência, bem como o seu rendimento. Então aqui a gente tem um circuito de um amplificador que está sendo alimentado por uma fonte simétrica, né, com mais 10 volts e menos 10 volts. Esse amplificador ele recebe aqui na entrada dele uma fonte que tem 1 volt, uma fonte senoidal que tem um valor de pico de 1 volt, né? Essa fonte também está entregando uma corrente de 0,1 mA de pico à entrada do amplificador. Na saída nós temos uma carga representada aqui por um resistor de 1 kΩ e esse resistor está consumindo aqui uma corrente de 9 mA de pico, ok? Então,
Primeira coisa é determinar aqui o ganho de tensão, né? A gente tem na entrada um valor, vamos trabalhar com a representação dos valores de pico, tá? Então a gente tem na entrada aqui um valor de 1 volt e na saída a gente é só determinar aqui a tensão na saída, né? Multiplicando a corrente de 9 mA pela resistência de 1K, a gente terá aqui, portanto, uma tensão de saída de 9 volts. Portanto, o ganho de tensão do amplificador é tensão de saída sobre tensão de entrada igual a 9 volts por volts, ou a gente também pode representar isso aqui na forma de decibéis, né? Para isso a gente faz 20 vezes o log de 9. E aí a gente vai ter um ganho aqui de 19,1 decibéis. Esse é o ganho de tensão do amplificador, ok? Com relação ao ganho de corrente, né? Então a gente tem aqui na entrada uma corrente de 0,1 mA e na saída uma corrente de 9 mA. Portanto, o ganho de corrente aqui é 9 dividido por 0,1, que vai dar 90 amperes por amperes. Ou ainda podemos representar isso em decibéis, né? Fazendo 20 log de 90. E aí teremos um ganho de 39,1 decibéis. Esse é o ganho de corrente do amplificador, tá? Com relação agora ao ganho de potência, aí a gente precisa calcular a potência da entrada e a potência da saída, tá? Na entrada nós temos um sinal de tensão e um sinal de corrente, lembrando que para o cálculo da potência eu tenho que considerar os valores eficazes, né, de tensão e corrente. Portanto, 1 volt dividido por raiz de 2 vezes 0,1 mA dividido por raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a 0,05 miliwatts. Essa é a potência que está entrando no amplificador, né, pelo sinal de entrada, pela entrada diferencial lá. A potência da carga, né, a mesma fórmula aqui, nós vamos ter então 9 volts sobre raiz de 2 vezes 9 mA sobre raiz de 2. Isso aqui vai nos dar uma potência de 40,5 miliwatts. Essa é a potência que está sendo entregue à carga. A partir desses dois valores, podemos calcular aqui o ganho de potência, né? Potência da saída sobre a potência da entrada, que vai nos dar um ganho de 810 watt por watt. Ou, representando isso em decibéis, né? Lembrando que para o cálculo da potência, do ganho de potência em decibéis, aqui a equação é 10 vezes log de 810, tá? Não confundir com os valores de tensão em corrente, que os ganhos de tensão em corrente a gente usa 20 aqui, tá? Aqui é 10 log de 810, que vai nos dar 29,1 decibéis. Por que aqui é 10 e não 20? Né? Porque a potência ela tem uma relação quadrática com a tensão ou com a corrente. Portanto, no caso do cálculo do ganho de decibéis da potência, é 10 vezes o log. No caso de ganho de corrente ou de tensão, é 20 vezes o log. E, portanto, o ganho de potência é de 29,1 decibéis. Agora, vamos calcular a potência que está sendo entregue pelas fontes de alimentação a esse amplificador. Tá? A gente tem as duas fontes fornecendo 10 volts, né, mais 10 volts e menos 10 volts, e uma corrente de 9,5 mA em ambos os casos. Tá? Então, para a potência, a gente vai fazer a primeira fonte 10 vezes 9,5, mais a segunda fonte 10 vezes 9,5 também, ou seja, isso vai dar 190 miliwatts. Está sendo entregue ao amplificador pelas fontes de alimentação, uma potência de 190 miliwatts, tá? E por fim, nós podemos agora calcular o rendimento desse amplificador, sabendo que a potência da carga que está sendo entregue à carga é 40,5 miliwatts e a potência que está sendo entregue pelas fontes de alimentação é de 190 miliwatts. Portanto, a gente vai ter aqui um rendimento de 0,213, ou, em termos percentuais, de 21,3%. Percebam que a maior parte da potência entregue pela fonte ela é consumida internamente pelo amplificador, né? Ela é dissipada internamente no amplificador,
apenas uma parcela de 23,3% é transferida à carga, né, para dar um ganho de potência à carga, ok? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a característica, né, da curva que relaciona o sinal de entrada e o sinal de saída do amplificador, que é essa curva aqui que está sendo apresentada aqui. O que a gente percebe, né? Que a característica de transferência linear do amplificador, ela permanece linear somente numa faixa limitada de tensão, tá? Essa faixa é limitada justamente pelos valores da fonte de alimentação do amplificador. Isso quer dizer que a máxima tensão que o amplificador poderá entregar na saída é limitada pelos valores da alimentação mais VCC e menos VCC, né? Então, se você está alimentando o amplificador com mais 10 volts, como no exemplo anterior, a máxima tensão que ele pode entregar na saída é mais 10 volts, né? Ele não vai entregar mais do que isso. E com relação o mínimo é o valor que tem na alimentação menos VCC. Portanto, se você está alimentando ele com menos 10 volts, o menor valor que você vai ter na saída dele é menos 10 volts. Tá? E aí, quando você coloca um sinal diferencial na entrada, cujo ganho, quando aplicado, iria fornecer um sinal maior do que mais VCC ou menor do que menos VCC, a gente diz que o amplificador saturou, né? Ele entrou na faixa de saturação, quer dizer que ele não consegue aplicar o ganho naquele sinal, porque a tensão de saída teria que ser muito elevada e ele só consegue entregar uma tensão de saída igual ao sinal da fonte de alimentação, tá? Portanto, se a gente quiser aplicar um ganho linear no amplificador, a faixa de sinal, né, o valor do sinal diferencial, né, lembrando que aqui é o sinal diferencial, é a entrada inversora, desculpa, a entrada não inversora menos a entrada inversora tem que estar dentro dessa faixa aqui, né, dentro dessa faixa em que, quando eu tenho aqui o limite de mais VCC, significa que eu tenho aqui o sinal diferencial na entrada do alimentador de VCC sobre o ganho, né? E aqui a mesma coisa, menos VCC sobre o ganho. Portanto, para operar na região linear, o sinal diferencial deve estar entre menos VCC sobre o ganho de tensão e mais VCC sobre o ganho de tensão, né? A diferença do sinal não inversor menos o sinal inversor deve ser limitado a essa faixa de valores aqui, ok? Lembrando que, como os amplificadores apresentam um ganho de tensão muito elevado, esses sinais eles têm que ser muito pequenos, né? Essa diferença aqui tem que ser muito pequena para poder o amplificador não saturar, tá? E aí a gente vai ver posteriormente, não nesse momento, a gente vai ver que existe uma estratégia de operação com o amplificador para a gente modificar esse ganho do amplificador, né, para uma faixa de um ganho controlável. Porque nessa situação aqui, a gente tem que ter um sinal muito pequenininho, na diferença de sinal muito pequenininha, caso contrário o amplificador satura, tá? Bom, fora dessa faixa, o amplificador irá saturar, então ele não vai aplicar o ganho, né, o ganho linear, ele vai saturar. E existem aplicações em que é desejável que o amplificador sature, tá? A gente vai estudar isso posteriormente, né? É o chamado modo de operação em malha aberta, em que é desejável que o amplificador sature porque existem algumas aplicações práticas que exploram essa característica do amplificador, ok? Na maioria dos casos, a gente quer que ele trabalhe na região de ganho linear e aí existe uma outra estratégia de operação também que nós vamos estudar posteriormente, ok? Bom, então vamos fazer aqui um segundo exemplo, né, apenas com relação a essa questão da saturação. Qual deve ser a faixa de tensão de entrada em um amplificador operacional com ganho de 20 volts por volts e alimentação de mais 10 e menos 15 volts? Bom, aqui ele está querendo se referir à entrada, à faixa de tensão de entrada que não
sature o amplificador, ou seja, em que ele trabalhe dentro da faixa de operação linear, né? Dentro do ganho linear. Bom, é só nós fazermos aqui a tensão de alimentação dividido pelo ganho, como nós comentamos anteriormente, né? Então eu tenho, no caso aqui do menos VCC é menos 15 volts, dividido pelo ganho de 20, eu vou ter menos 0,75 volts. No caso do mais VCC, eu tenho 10 dividido por 20, 0,5 volts. Portanto, eu tenho que ter a diferença, né, entre os sinais de entrada, né, da entrada não inversora menos a entrada inversora. Essa diferença tem de estar na faixa de menos 0,75 até 0,5 volts. Né? Caso ele esteja fora dessa faixa, o amplificador vai saturar e aí não vai ser aplicado o ganho linear. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Falamos um pouco sobre as características das fontes de alimentação dos amplificadores operacionais, bem como a característica de saturação do amplificador, né? Demonstrando que o máximo sinal que ele pode ter na sua saída é igual à fonte de alimentação mais VCC e o mínimo sinal é igual à fonte de alimentação menos VCC, né? Demonstramos que a faixa de ganho linear é limitada a esses valores e assim apresentamos a característica de saturação do amplificador. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre os modos de operação do amplificador, né, que exploram tanto a faixa de ganho linear quanto a característica de saturação.